dos personagens mais marcantes do livro, espalhou terror e medo nessa região no início do ano 1900. Um pistoleiro de aluguel que fazia justiça com as próprias mãos. Ele se chamava Antônio Dó, o Lampião de Minas Gerais. A barba por fazer, a pele queimada pelo sol no corpo franzino, eram as características do destemido cabra do sertão. Ainda jovem, a família de Antônio Dó fugiu da fome e da seca na terra natal, Pilão Arcado, na Bahia. De canoa pelo Rio São Francisco, chegou à cidade mineira que tem o mesmo nome. O sertanejo se tornou fazendeiro até o dia em que se envolveu num conflito de terras e brigou com os coronéis da época. A referência a Antônio Dó surgiu no município de São Francisco de 30 anos para cá. O povo daqui sofreu tanto, que era um povo traumatizado com tudo que houve, que foi a terra que mais sofreu com banditismo e com banditismo político e os tais de barulhos que havia aqui, né? Para uns aqui ele é um herói e para outros é um bandoleiro. Naturalmente, pelo que ele fez em São Francisco, naqueles idos na década de 10, ele seria realmente um bandoleiro, como fora Lampião e tantos outros. Veio lá da Bahia, de Pilão Arcado, instalou ali com a família, ele era um moço, e o pai dele comprou fazenda ali. E aí, vivendo ali, lá tinha na divisa, dentro da fazenda deles, tinha uma água, tinha um minador de água, um olho d'água, como nós chamamos aqui. Depois o Chico Peba tinha um olho d'água, cercou o dele e deixou de Antônio Dó de fora para o outro povo tomar conta e bicho dos outros tomar água. E aí o Antônio Dó também deu de cercar o dele, que ele tinha direito de cercar o dele, então. Denunciaram ele, deram parte aqui na delegacia, naquele tempo era um político, pessoal. Prendeu ele, marrou, bateu muito, aí dizem que marrou lá na Quixabeira, né, para o povo passar e ver, né, que estava o cara amarrado lá. E eles foi lá, invadiu a fazenda do pai dele e tal. E quando ele voltou lá na fazenda do pai dele, tinha invadido, tinha feito uma barbaridade lá. E aí ele sumiu, Antônio Dó. Aí ele foi lá para a terra dele, lá para Pilão Arcado. Chegou lá, ele foi lá para os candomblé, para as feitiçarias, né, fechar o corpo. E aí ele fechou o corpo, arrumou tudo e aí depois de uns 4, 5 anos ele voltou para São Francisco para vingar, né. E aí eles começou a matar a gente, matar todo mundo. A polícia vinha atrás, aí depois veio os caçadores de recompensa, né? Botaram a cabeça dele a prêmio e veio o Felão. E o Felão, embora falasse em nome da justiça, ele era pior do que Antônio Dó. Ele é mau, covarde, perverso. Ele matava jagunços, como matava o pessoal da cidade também. Matava qualquer pessoa, ele aproveitava aquele clima de guerra que existia aqui, matava os desafetos dele, os acordos. Se você for aprofundar no conhecimento da vida dele, Antônio Dó foi um injustiçado, né? Primeiro que ele viveu numa época muito conturbada de São Francisco. Eu acho que ele não era ruim, que é o que fizeram com ele. Matar o irmão dele. Qualquer um tem coragem de vingar. Ele era um homem livre. Ele era como todo homem livre espera ser, combatendo as injustiças contra os cidadãos. Ele era apenas um cidadão. Antônio Dó, eu fiquei sabendo que ele era um cara, diz que muito bom em São Francisco. E depois moda o negócio de uma conta lá, não sei porque que ele desacertou, e ele achou que aquele negócio foi injusto, que judiaram dele, né? Aí ele disse que ele sumiu. Foi lá para Boa Vista. E lá na Boa Vista, ele viu o horror que fizeram
roubaram o gado dele, venderam para os açougues aqui baratinho, danificaram os bens dele. Mas ele ficou lá, comprou um bom animal, um bom arreio, uma veste bem bonita, treinou, luta livre, de idade, né, de coice e tudo, de murro ele treinou, arranjou um bom animal, um bom chicote, espora, chapéu, e veio para a cidade. Chegou, o pessoal nem conheceu aquele homem muito bem vestido num animal, e foi na delegacia. Quando chegou na delegacia, perguntou se o delegado estava. Sim, estava, queria falar com o delegado. Depois que ele fez isso tudo, ele saiu em passos lentos, foi lá na grade, que era um pátio, né? Pegou o animal e foi para Boa Vista. Agora, quando ele chegou na Boa Vista, que agora ele se tornou o Antônio Dó. Do jeito que os meus amigos me contavam, eu fazia, para mim seria o melhor amigo. Porque eu gosto de homem que não tem covardia e ele não tinha, ele não gostava. Às vezes acontece comigo, tem muitos aqui que tem raiva de mim é por causa disso, que eu também não gosto de covardia. Então, para mim, igual era ele, eu não tinha medo nenhum, andava a vida toda. Então ele tomou de conta do mundo e ficou ele famoso. Ficou famoso e fazia toda a desordem que ele queria fazer, ele fazia. Ele pegava gado dos outros, matava, trocava de animal. E seu chefe falava bem ou mal dele? Falava bem, porque ele era um homem meio ruim também, né? Ele não era muita pessoa muito boa. É bom no tiro, o bicho é bom de tiro e o feitiço mandava mesmo, né? Eles mandavam mesmo. O povo tinha confiança nesse trem, moço, e valia, né? O bicho era perigoso, né? Matar sem piedade. Antônio Dó mudou a política de São Francisco entre 1910 e 1920. Hoje São Francisco é assim porque é só você voltar um pouquinho atrás que você vai descobrir. Tinha dois partidos políticos aqui, a Mocegada e o Gavião, e um era o partido político de Antônio Dó e o outro não era. E por causa começou a questão política também, né? E ele não queria nem saber de política. E hoje você vê isso, as pessoas têm medo de dizer eu voto. Até hoje, nós estamos numa democracia, mas até hoje. Que o povo não temia Antônio Dó. O povo até aplaudia, de certa forma, as ações de Antônio Dó. Eu sei que ele viajava com jagunçada, matava gente, isso que era um perigo. Porque naquele tempo você sabe, né? Num tempo atrás a gente tinha esse negócio de jagunçada, né? Tinha um fazendeiro, que ali aquele fazendeiro era, naquela fazenda dele ali, tinha aqueles jagunços que trabalhavam para ele só para isso. Matar, inclusive tinha gente que disse que trabalhava aquele tanto de dias, quando saía fora o cara resolvia matar, ficar com menos dinheiro. E ele era um desses. São Paulo tinha Dioguinho, aqui em Minas, Antônio Dó, em Pernambuco, Lampião, na Paraíba, porque eu esqueci como é que chamava o outro lá, moço, que eu esqueci. Cada estado tinha um bicho perigoso desse, né? E matar sem piedade. Eu só reputo uma semelhança entre Antônio Dó e Lampião. É que ambos foram vítimas de perseguição e ambos reagiram contra a perseguição e não fugiram dela. Porque no mais, eu reputo o Lampião como realmente um bandido e o Antônio Dó foi apenas um fora da lei perseguido. Qual que você acha que é a mais extraordinária das histórias envolvendo Antônio Dó? Eu acho que a história mais interessante que eu acho é de que ele querendo fazer justiça para o povo. A história do cara que tem o corpo fechado é que ele escapa sempre das emboscadas que fazem contra ele e parece que ele tinha mesmo, porque, olha, pensa bem, perseguido pela polícia, pela justiça, ninguém nunca conseguiu prender, então esse homem tinha um corpo fechado, tinha não? Eu acho que tinha. Ele não pode ficar sem o paletó, porque ele tanto sem o paletó, ele está de corpo aberto. Mas ele estando com o paletó, que bala não dá jeito, aí a mulher ficou sabendo, né?
como aquele pessoal queria dar fim na vida dele, ficaram sempre ligados. A esposa de Antônio Dó, a viúva nova, começou a se apaixonar por esses novos jagunços, que na verdade eram infiltrantes. Aí ela descobriu o segredo e contar para eles. Então o segredo era, Antônio Dó, para morrer, tinha que estar sem a medalha e sem a capa. A saga terminou numa manhã de 1929. Antônio Dó caminhou por uma trilha no Mato Seco para encontrar a morte aos 70 anos de idade, perto da casa onde vivia. Que é o famoso túmulo de Antônio Dó. Esse aqui é o túmulo dele. Antônio Dó não sabia que estava sendo traído e a mulher premeditou o assassinato do próprio marido. Avisou o amante que o sertanejo descansava aqui debaixo desta árvore. O criminoso se aproximou com um pedaço de madeira e acertou a cabeça do rei do cangaço de Minas, enterrado no mesmo local onde morreu. 86 anos depois da morte do justiceiro, o túmulo dele é um dos mais procurados na região. O pessoal acha que ele foi um mocinho. Ele é considerado como um herói, uma pessoa que se revoltou, né, contra as injustiças e é considerado como um herói. Oh, que saudade do sertão. Amode esse adarde mineiro, transfigurar o lobo na ferida. Largou tudo injuriado, se deu por condenado, armou-se até os dentes, deu cabo nos tenentes. Antônio Dó, Antônio Dó. Largou tudo injuriado, se deu por condenado, armou-se até os dentes, deu cabo nos tenentes. Antônio Dó.